Então, a gente está continuando o livro dos Espíritos. Eu vou rever de novo essas questões que a Maria Weber tinha comentado. Eu achei que eu não expliquei direito, vamos explicar um pouco melhor, tá? Então, aqui ele pergunta se um homem numa futura existência pode descer mais baixo que a atual. Então, como posição social, sim, mas como espírito, não. Então, não retrograda, não volta atrás, sempre para frente. Agora, como posição social, e sim, pode vir bem abaixo, inclusive. Era muito comum os donos de escravos virem como escravos, tá? E é comum também no nosso mundo alguém que se sente superior vir como um subalterno. Então a gente vê tantos aí que se aproveitam da sua posição social, muito provavelmente numa próxima encarnação vão pedir pelo arrependimento para vir numa posição subalterna. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar um corpo perverso? E aqui é taxativo, não, não pode. Quem é de bem não vai voltar a ser perverso, não pode regredir, tá? Então a gente vê aqui no mundo, a gente vê uma pessoa de bem que de repente comete um deslize desse, né? Vamos usar o exemplo desse médico aí que cometeu essa hediondez. De repente as pessoas conhecessem ele e dissessem, olha, é uma pessoa de bem e tal, de repente comete uma monstruosidade dessas. Mas é que, na verdade, ele não era de bem dentro, era uma fachada de bem, era um verniz social. Então tem muitas pessoas que não são boas de verdade. É que o bem que a gente fala é aquele bem que está dentro da pessoa, que não importa o que aconteça, ela vai sempre ser boa, tá? Tem um filme que eu gostava muito, que é As Sete Vidas, não sei do que, do Robert Smith, e ele resolveu doar órgão, ele doou uma parte do fígado para uma pessoa, né, que ele nem conhecia. E aí essa pessoa que recebeu uma parte do fígado dele disse, mas por que tu me ajudou se tu nem me conhecia? Ele disse que eu fiquei te observando sem tu saber. E que eu descobri que tu é uma pessoa boa, mesmo quando ninguém estava olhando. Esse é o verdadeiro homem de bem, a pessoa de bem. É bom até quando ninguém está olhando. Eu falo que isso o falso bom é aquele que só tem o verniz social. Basta acontecer alguma coisa que ele demonstra realmente o que ele é. É que nem um falso arrependimento, né? Eu tinha uma prima minha que tinha um pai que abandonou ela, foi atropelado, ficou bem mal, e a filha que ele abandonou cuidou dele. Aí ele se mostrou arrependido. E eu dizia para ela, cuidado que não seja o arrependimento de momento. E de fato ele melhorou e voltou a ser aquele era antes. Não é um arrependimento verdadeiro, né? O arrependimento verdadeiro tem que estar lá dentro de nós. O bem verdadeiro tem que estar dentro de nós. Aí esse ali que é bom mesmo, não tem como ele voltar a ser perverso, tá? E o contrário, a alma de um homem perverso pode tornar-se um homem de bem? Claro que pode, mas se tiver arrependimento, porque então uma recompensa, tá? Então, esqueci de tirar o parei aqui. Então, assim, sim, pode. Então, o homem de bem não pode voltar para trás, mas o que está atrás pode ir para frente, porque a lei é de progresso. Mais adiante a gente vai ver as leis de Deus. O progresso é uma lei de Deus, tá? Então, não só avança e não retrograda, ok? A marcha dos espíritos é progressiva e não retrógrada. Elevam-se gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Então, como eu falei, ele pode vir numa posição inferior. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário, e vice-versa. Essas posições entre os homens ocorrem muitas vezes na razão inversa dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus era carpinteiro.
O que ele quer dizer que a razão inversa quer dizer que é o contrário. Então, muitas vezes, a pessoa está acima, mas moralmente inferior. E muitas vezes a pessoa está numa posição social inferior, mas moralmente está acima. E é muito comum isso acontecer, tá? A possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a perseverar no mau caminho pelo pensamento de que poderão sempre se corrigir mais tarde. Tem pessoas que dizem assim, vou deixar para a próxima. Essa aqui eu vou me deleitar nos erros que eu cometo. Né? Então, será que saber que nós sempre teremos um futuro não impede que a gente avance? Então, o que os espíritos dizem? Aquele que pensa assim não acredita em nada, e nem a ideia de um castigo eterno o amedrontaria mais que qualquer outra, porque sua razão a repele, e essa ideia leva-o à incredulidade e a respeito de tudo. Então, a primeira coisa que ele diz assim, aquele que pensa assim, que vai deixar para depois, primeira coisa, que se ele é um incrédulo, né, o futuro não o amedronta, afinal, quando morre, acaba tudo. Né? Então ele não se preocupa, vai continuar praticando o mal. Se unicamente se tivesse empregado meios racionais para orientar os homens, não haveriam tantos céticos. O que está falando aqui? Porque as religiões da época, principalmente a Igreja Católica, deixou a razão de lado para colocar os seus dogmas, a sua forma de ver, né? Então isso criou muitos céticos. A gente sabe que a igreja, na Idade Média, quem falasse contra o que eles determinavam, podia ser queimado na fogueira. E uma coisa ridícula como tu dizer que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, tu podia ser queimado, porque a igreja determinou que é o Sol que gira em torno da Terra. Né? Pense comigo, eles podiam dizer, mas tu é um equivocado, tu não vê que é o Sol que passa em torno da Terra, que bobo que tu é. Não, eles queimavam. Né? Então, esse tipo de coisa, sempre houveram pessoas inteligentes no mundo. Essas pessoas inteligentes, vendo esse tipo de coisa, vendo essa barbaridade toda, achavam melhor acreditar no nada, que Deus não existe. Né? Por isso que eles estão dizendo aqui, se a gente tivesse empregado meios racionais, não teriam céticos. E o espiritismo, se a gente analisar, ele é racional. Então, muitas pessoas estão deixando de ser céticas porque percebem que o espiritismo realmente explica o que é a vida e o que é o mundo espiritual. E outra coisa boa que o espiritismo tem é que ele anda junto com a ciência. E o Kardec, inclusive, deixou uma orientação segura para nós. Se o espiritismo tiver contra a ciência em algum ponto, a gente tem que deixar o espiritismo e seguir a ciência. Olha só que humildade. Tem que ter muita confiança numa doutrina para dizer isso, né? Mas é o correto. A verdade é a verdade, onde quer que esteja, tá? Um espírito imperfeito pode, de fato, durante sua vida corporal, pensar como dizeis, né? Então, pensar assim, eu deixo para a próxima. Um espírito imperfeito pode dizer isso. Mas, uma vez liberado da matéria, pensa de outra forma, porque logo se apercebe que fez um cálculo errado. Ele percebe que calculou errado, que perdeu uma grande oportunidade. E virá consciente de um sentimento contrário a esse na sua nova existência. Aí ele vai se arrepender tanto de ter perdido esse tempo, que na próxima existência ele vai ter um pensamento nato de não perder tempo. Aquelas pessoas que não perdem tempo em se melhorar, em cumprir os seus deveres morais. São pessoas que já aprenderam a lição. É assim que se realiza o progresso e é por essa razão que existe na Terra homens mais avançados do que outros. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles impulsionar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Todos nós vamos progredir. Todo ser humano vai progredir. É da lei. Porém,
como nós temos liberdade de escolha, que a gente chama livre-arbítrio, eu posso retardar. Mas quando eu retardo, eu vejo aqueles que estão na minha frente felizes, eu vou também querer estar com eles. Aí eu vou querer avançar, né? Então é assim que a gente vai avançando, tá? Tem até um termo que a gente usa aqui, né? É procrastinar, né? Quando a gente procrastina as coisas aqui da vida, deixando tudo para depois, também se pode tentar fazer isso na vida. Mas como a gente, aqui na vida também, a gente procrastina, deixa os nossos deveres de trabalho para a última hora e depois não dá tempo para fazer, ou faz tudo mal feito e vai ter problemas no trabalho, assim também é a nossa vida espiritual. Se a gente deixar para depois, depois pode ser bem mais difícil. Existe outra questão também que a gente aprende no Espiritismo, que é a questão da encarnação adequada. Eu vou deixar para a próxima, né? Será que na próxima eu vou aceitar pais que me aceitem para a encarnação? Não é tão fácil assim encontrar. Na experiência correta, pode ser que eu não tenha a experiência adequada para que eu tenha que passar, né? Porque, assim, existe uma fila para a encarnação. Não é tão simples assim. Então, deixar para amanhã, para depois, pode ser um péssimo negócio. Por isso que ele diz, ele vai perceber que fez um cálculo errado, né? Ele diz, deixa para a próxima. Aí chega, vem para cá, na hora de encarnar de novo, tem um monte de entraves. Em André Luiz tem a história de um espírito que teria que encarnar para se ajustar com um outro espírito, que eles tiveram muitos ódios no passado. E ele não estava encontrando esse outro espírito para preparar a encarnação deles dois. Possivelmente o outro espírito estava em outro local da esfera espiritual imensa e não estavam se encontrando, que isso, obviamente, é a vontade de Deus, né? Para que eles aprendam a dar valor ao tempo, tá? Aprender a dar valor ao tempo, isso que importa. O homem que se encontra numa posição má deseja trocá-lo o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as dificuldades dessa vida são a consequência de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos sofrida. E esse pensamento desviará mais depressa do caminho do mal do que a ideia do fogo eterno em que não acredita. Então, o que ele está dizendo aqui? Ameaçar as pessoas com o fogo eterno, que é o inferno, para que elas sejam melhores, tem um efeito contrário, porque as pessoas racionais vão deixar de acreditar, vão preferir acreditar no nada, porque não faz o menor sentido que um Deus que é bom condenar para a eternidade um de seus filhos, não faz o menor sentido. Então a pessoa prefere não acreditar. Agora, por outro lado, o que o Espiritismo explica, que as nossas imperfeições não deixam os infelizes, e que se nós nos livrarmos delas, seremos mais felizes no futuro, e que teremos existências futuras menos sofridas, como a Isabel falou, né? Com coisas de outras vidas que podem aparecer agora para nos testar, como aconteceu com as mulheres daquele rapaz, as vítimas daquele rapaz, né? Então, para nós não termos se nós, aí nós entendemos que depende de nós não termos uma encarnação sofrida ou demais sofrida no futuro. Em resumo, é o seguinte, a próxima encarnação nós começamos a preparar nessa aqui. Tá? Não é muito mais racional? É muito mais racional e aí é muito mais fácil uma pessoa acreditar nisso do que na danação eterna. Tá? 196. Se os espíritos apenas podem melhorar-se, portando as dificuldades da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador, onde deve passar para alcançar a perfeição? Sim, exatamente assim, né? Então ele está pedindo, sim, que
o corpo é como se fosse aquele candinho, né, que a gente usa para fundir metais, né, tá fazendo essa comparação, né, que o corpo teria essa função de manipular o espírito para que ele seja melhor, seria a função do corpo. E o espírito diz sim, é exatamente assim. Eles se melhoram nessas provações, evitando o mal e praticando o bem. Mas é só depois de várias encarnações e depurações sucessivas que atingem o objetivo a que se destinam, após um tempo mais ou menos longo, de acordo com seus esforços. Então, de novo, os espíritos dizendo, o tempo pode ser mais curto se eu me esforçar, e mais longo se eu não me esforçar, tá? E então, o corpo, a encarnação num corpo físico, porque aqui nós temos muitas dificuldades. O corpo, por exemplo, ele é um abafador das nossas faculdades. Nós temos mais faculdades do que nós temos aqui, né? E, às vezes, inclusive, nos acomete uma certa melancolia, que eu acho que todos nós já somos acometidos. Essa melancolia é o espírito que anseia pela liberdade. No fundo do seu ser, o espírito anseia pela liberdade. Mas essas dificuldades têm a função de depurar, de retirar em nós imperfeições. Porque essas imperfeições impedem que a gente adentre nos mundos espirituais mais elevados. Não tem como a gente adentrar nesses mundos espirituais mais elevados, por isso que a gente tem que se depurar. E é por isso que existe o mundo físico, tá? Para que a gente se depure, tá bom? Se eu... Espera aí que eu apertei errado aqui. Tá, 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? Aí ele diz assim, ó, teu espírito é tudo, teu corpo é uma vestimenta que apodrece, eis tudo. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Quando a gente não começa a estudar o mundo espiritual e a realidade espiritual nossa, a gente diz, a minha alma, né, quando eu morrer, a minha alma estará livre. Depois que a gente se aprofunda, a gente chega num estágio de dizer assim, o meu corpo, né? Vocês entendem? Eu mudei a minha visão. Eu não olho a minha alma, eu olho o meu corpo, tá? Quando eu desencarnar, eu estarei livre. Meu corpo vai perecer, tá? Então, aí eu me identifico com o que realmente eu sou, que é o espírito. Ele diz que o espírito é tudo, o corpo é só uma vestimenta. E realmente quem desencarna, se não tem aquele apego ao corpo físico, ao mundo material, ele olha para o corpo e para ele é como se fosse uma vestimenta que ele não precisa mais. Aquele corpo lá desligado de ti, ele não te dá mais nenhuma influência. Nós aqui encarnados estamos ligados ao corpo, então mesmo que a gente esteja dormindo, a gente está ligado a um cordão fluídico ao espírito. E qualquer coisa que acontecer ao corpo, a gente é chamado de volta, né? Tanto é que quando a gente acorda uma pessoa, ela demora um pouquinho para acordar, né? A gente chacoalha a pessoa, ela demora, porque tem que ter esse retorno e esse encaixe no corpo, né? E a pessoa fica ligada. Então, quando a gente desencarna, não tem mais essa ligação. E aí aqui a gente olha para aquele corpo que não tem mais como nos atrair, e a gente vê aquilo lá, é uma vestimenta. Podemos ser gratos. Teve uma pessoa relatada num dos livros do André Luiz, que era uma trabalhadora na caridade, que trabalhava amparando, ela desencarnou num ônibus, e ela foi desligada rapidamente do corpo, porque era uma pessoa boa e tinha merecimentos, e ela foi, antes de partir, ela foi lá e deu um beijo no corpo, como agradecendo pelos serviços que prestou a ela. Eu achei isso de uma beleza admirável, porque
É uma roupa, é como se tu tivesse assim, olha, essa roupa me abrigou do inverno, me abrigou do frio, me protegeu, eu sou grato por ela. Mas não me pertence mais, né? Então, é quando a gente começa a dizer que eu sou um espírito que tem um corpo. Eu não sou um corpo que tem uma alma. A minha essência é o que realmente sobra. É eu que sou espírito, tá? Ok? Aqui o Kardec faz uma comparação para a gente tentar compreender, né? Porque às vezes as pessoas precisam de uma imagem para tentar compreender melhor o que é o espírito, né? O suco da videira, no suco da videira, nós encontramos uma comparação semelhante aos diferentes graus da depuração da alma. Então, o suco da videira contém o licor chamado espírito ou álcool, né? Mas enfraquecido por uma série de matérias estranhas que lhe até alteram a essência. Então, diz aquele suco da videira tem aquela essência, mas está enfraquecido. É que nem nós, o corpo. A gente está aqui no corpo, tem muita coisa que está enfraquecido em nós. Essa essência só atinge a pureza absoluta após diversas destilações, em cada uma das quais se depura das várias impurezas. O corpo é o alambique do qual a alma deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Tá? Então, fazendo essa comparação, né? É para que as pessoas entendam que para que saia aquele, ele está dizendo que aquele, supondo na comparação dele, né, que o álcool é a essência, para que surja aquele álcool é preciso depurar no alambique do corpo, para que surja o espírito livre com exatamente o que ele é. Então, isso é importante para a gente compreender que apesar das dificuldades da vida, o corpo é necessário para purificar a alma. Então, eu estava falando com a Inês antes do irmão dela, o Delvino, que está com problema de estado vegetativo e tal, e ela estava me dizendo, que Deus faça o melhor por ele. No fundo, ela está dizendo, que Deus o leve, né? Seria bom que ele melhorasse, mas dessa forma. Então, a gente até sente vontade que Deus o leve, né? Com certeza, mas Deus sabe a hora e a gente vai respeitar. Aí eu estava comentando que a nossa concepção é triste vê-lo sofrer, é triste, mas Deus permite porque é necessário para ele, porque é o alambique depurando aquela alma. Se ele sair antes do tempo, ele não depurou tudo o que tinha para depurar, vai ter que passar por outra experiência difícil, noutra encarnação. Então é bom que ele passe o tempo que precisar. É triste, é doloroso, parece que não termina mais. Mas o tempo que ele precisar vai depurar. Ele não vai sobrar, porque é o tempo de Deus, porque Deus é sábio. Aí não sobra nada para a próxima reencarnação. Aí ele vai ter uma reencarnação próxima muito mais feliz do que essa daqui. E não vai mais ter essa doença terrível. Tá? Entende? Certo, pessoal? Agora, então, nós vamos entrar. Aqui a gente falou da transmigração das almas, né? Que é como a alma vai subindo de degrau em degrau. E agora a gente vai falar das crianças. Né? É um assunto muito recorrente, porque nós temos curiosidade. Porque quando um idoso desencarna, a gente fica triste, porque é o nosso ente querido, mas é um fato da vida. Ele teve a vida dele, agora está idoso, nós talvez cheguemos lá também, e chega a hora dele partir para ser feliz e ser livre, né? Isso é um fato da vida. Mas quando morre uma criança, a gente tem uma impressão que foi subvertida a ordem das coisas. Porque o natural, os pais irem antes dos filhos, não é? Então, as pessoas têm muita curiosidade, o que acontece com as crianças após a morte? Então, vamos ver o que o Kardec, o que os espíritos responderam ao Kardec. Pergunta: o espírito de uma criança
que desencarna em tenridade poderá ser tão avançado quanto de um adulto? Algumas vezes é até mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progrediu. Olhar uma criança não quer dizer nada, né? Porque ela ali está começando uma vida nova, ela pode ser está encarnado um espírito muito evoluído ou não. Outra coisa que a criança tem é aquele aspecto de pureza, que isso é providencial por Deus, para que a gente tenha aquela vontade de ajudar, socorrer uma criança, por isso que tem essa aparência de inocência, mas ali pode ter um espírito realmente inocente, como um espírito cheio de crimes a resgatar, nós não sabemos, né? Então a gente vê corpo e não vê alma, tá? O espírito de uma criança pode então ser mais avançado do que o seu pai? E isso é muito frequente. O espírito responde: vós mesmo não vedes isso muitas vezes na Terra? É verdade. Pais que não são tão inteligentes e têm filhos muito inteligentes. A gente vê isso seguidamente, né? São espíritos, inclusive, que tiveram uma vida muito difícil e conseguiram avançar muito no progresso. Então, não, a inteligência não vem do corpo, ela vem do espírito. Óbvio que nós temos famílias de pessoas que todos são relativamente inteligentes. E a gente acha que é genético, mas não é porque é genético, é porque essas pessoas são almas afins e têm mais ou menos o mesmo estágio intelectual. Por isso que eles se apresentam como inteligência, tá? De uma criança que mora em tenra idade e, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito pertence aos graus superiores, né? Então, assim, até porque uma criança mora em tenra idade, né? É um espírito superior, ficou tão pouquinho na carne. Aí o espírito diz, ó, se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não é isenta das provações que deve passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tenha animado um corpo de criança, mas pelo progresso que já realizou. Porque se tem essa noção, né, que a gente até diz, é um anjinho, né, mais um anjinho no céu e tal. Ora, o espírito pode ter progredido ou não, a gente não sabe. Pode ser uma alma elevada ou não se sabe, tá? Porque aqui tem uma resposta muito interessante, porque se a nossa vida aqui na Terra fosse a única, é muito injusto comigo, tá? Porque eu também queria ser uma criança que mora em tenra idade e já vai para o paraíso porque não cometeu pecado nenhum e fica tudo bem. E eu aqui, um monte de anos nas costas, com um monte de erros cometidos e vou ter problemas. Eu falando na hipótese de uma vida só nessa aqui, né? Não faz sentido nenhum. É aquilo que falamos antes, essas coisas sem sentido que fazem os céticos, tá? Porque essa criança, se não fez o mal, também não fez o bem. E como é que pode ser premiada? Então, a única coisa que explica isso é a reencarnação. Se ela não conseguiu, não fez o mal aqui, pode ter feito numa vida passada, mas terão outras vidas que pode cometer, tá? É muito mais racional, tá? Por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? Por que motivo? A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência anterior, interrompida antes do tempo. Então pode ser que ele tinha que passar por algumas experiências no mundo físico, mas foi interrompida antes do tempo e ela tinha que vir completar. Pode acontecer. Agora, a sua morte é muitas vezes também uma provação ou uma expiação para os pais.
né? Porque é uma expiação, porque não tem como fugir. O filho morreu, não tem como fugir, né? Eu diferencio a provação da expiação como se tu pode fugir de uma situação ou não. Por exemplo, cuidar de um filho é uma provação. Ah, mas eu amo cuidar de um filho. Sim, tudo bem, tu ama fazer essa provação, ótimo. Que bom que tu é feliz executando essa provação de cuidar um filho. Mas é uma provação. Tem pais que não passam por essa provação, eles vão embora e largam o filho. Largam. Então, é uma provação cuidar de um filho. Cuidar de um pai idoso, eu posso não cuidar. É uma provação. Agora, a expiação não tenho como fugir. O fato de eu perder o meu filho querido, não tem como fugir, tá? Então, pode ser uma expiação. O que acontece com o espírito de uma criança que mora em tenra idade? Então, diz que ela recomeça uma nova existência, tá? Eu acho que o Kardec não aprofundou muito essa questão, talvez porque na época não quisesse criar muita controvérsia, mas começa uma nova existência, é fato. Mas com André Luiz, que ele complementa essas informações e outros autores espirituais, a gente sabe que como antes de encarnar houve uma redução do perispírito, o perispírito também ficou reduzido ao tamanho de uma célula, para começar lá na fecundação, a unir-se no óvulo com o espermatozoide e continuar junto, houve uma redução do corpo espiritual, do perispírito. Quando a criança desencarna, ela vai estar no mundo espiritual com o perispírito de criança, inclusive a idade mental de criança. E lá ele vai continuar crescendo até atingir a idade madura. Há exceções? Há. Às vezes está encarnado numa criança um espírito tão elevado que essa passagem para ele é muito rápida. Ele já vai para as regiões superiores porque ele tem uma elevação, mas via de regra não é assim. A criança tem que continuar crescendo. Então existem locais no mundo espiritual apropriados a receber essas crianças. Por quê? Tem um porém aí. Essas crianças clamam pelos pais. Eles têm saudades dos pais. Eles podem se sentir inseguros. Mas no mundo espiritual existem pessoas muito boas, espíritos maravilhosos, que recebem essas crianças e se tornam pais para cuidar dessas crianças, né? Então, são muitas mães desencarnadas, por exemplo, uma mãe que desencarnou com um filhinho pequeno, para aplacar a dor da separação dela do filhinho que ficou, ela pode trabalhar nessas instituições para receber as mães, os filhos de outras mães, para que eles cresçam e elas possam cuidar deles. Porque eles muitas vezes chamam pela mãe. Existe um complicador para a criança também. Quando a mãe que ficou na Terra, ela entra num desespero tão grande e chama toda hora pelo filho, e o espírito tem uma característica de sentir o pensamento dos outros. E ele sente a mãe chamando, não entende bem como é que isso se processa, mas ele sente a tristeza e a mãe chamando, e ele se perturba. E os espíritos benfeitores, os médicos da espiritualidade, muitas vezes têm que adormecer essa criancinha no mundo espiritual para ela não sentir tanto. Veja, pessoal, as saudades não faz mal para os nossos entes queridos que partiram. A tristeza da separação não faz mal, muito pelo contrário. Eles sabendo que estão fazendo falta, eles se sentem valorizados, não é? Não tem problema nenhum. O problema é a revolta e aquele desespero. Quando eu vejo as pessoas se jogando no chão, se jogando em cima do caixão,
obviamente, não é crítica de nossa parte, mas esse desespero não faz bem ao espírito. Aí eu vejo aquelas pessoas tristes, cabisbaixas, e tu não vê lamentação nem revolta, e tu sente ali uma grande dor, uma grande tristeza, isso não faz mal para o espírito, né? O estardalhaço faz, tá? Então, por isso que o Espiritismo vem nos explicar isso aí. O Chico Xavier, por exemplo, ele uma vez recebeu uma comunicação de um rapaz, já era um rapaz, né, um jovem que desencarnou, e pediu para a mãe parar de chorar de desespero, porque as lágrimas dele estavam molhando ele não conseguia seguir em frente. Então, ninguém está dizendo que se deve esquecer dos entes queridos, não. A tristeza, a dor, o luto vai ter e é normal, não faz mal. O desespero e a revolta, sim, tá? Agora, então, o espírito ele começa uma nova existência, ou no mundo espiritual, ou ele vai ser levado a uma nova encarnação. Se o homem tivesse apenas uma existência, e se depois dela sua destinação futura fosse fixada perante a eternidade, qual seria o mérito de metade da espécie humana que mora em eternidade para desfrutar sem esforço da felicidade eterna? Ele fala que metade da espécie humana, porque na época do Kardec, pessoal, as crianças morriam bastante, não é como hoje, né? Hoje uma criança morrer, desencarnar pelo avanço da medicina é uma coisa que vira notícia. Na época do Kardec viraria notícia ao contrário. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Allan Kardec teve 2 irmãos que desencarnaram antes dele nascer, né? Pequenos, assim, de 4, 7 anos, não lembro bem a idade, mas pequenos. 2 irmãos deles desencarnaram antes dele nascer. Então era muito comum na época crianças desencarnarem. Então o que a igreja dizia? Vai para o paraíso, né? E os outros que têm que lutar uma vida inteira e talvez não ir para o paraíso, não é? Então ele está perdendo. Sem esforços, então sem esforço ele vai ter a felicidade eterna, e com que direito ficaria desobrigado e livre das condições, muitas vezes tão duras, impostas à outra metade que fica encarnada, né? Tem uma vida inteira de luta, e essa criança que vai não tem, tal ordem das coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. Todos são iguais. Todos vão ter condições iguais na reencarnação. O futuro pertence a todos sem exceção e sem favorecer ninguém. Os que se retardam não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem da sua responsabilidade. Então, com a reencarnação, tudo fica muito claro, porque a única pessoa que nós temos que reclamar é nós mesmos, mais ninguém. Tá bom? Além do mais, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. É verdade. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer sua influência? É verdade. Tem crianças que têm uma maldade intrínseca, e ali os pais têm que ser firmes e observar. É muito comum vermos, por exemplo, crianças maltratando os animais. Assim como a maldade, né, não é comum, mas tem. Crianças que batem as outras crianças, que maltratam os amiguinhos, né, os que convivem com eles. Então, será que a infância é só inocência? Não há algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo o instinto de roubo, de homicídio, apesar dos bons exemplos que são dados de todos os lados?
né? Então, tem bons exemplos, boa família, e mesmo assim traz aquela índole, a gente chama, né? A índole má. A lei civil as absolve de seus delitos, porque considera que agem sem discernimento, né? A lei, obviamente, considera eles, e tem razão, né, de considerar, porque, de fato, agem mais instintivamente do que pela própria vontade. Então, eles nem sabem que estão agindo assim. Eles trazem aquele instinto, por isso que ele não pode ser responsabilizado. E está correto. A lei civil está correta, não pode responsabilizar, que apesar dele trazer essa má índole, ele ainda não tem o discernimento para bloquear isso. Depois, e aí que está o papel da educação. Se uma criança dessa, que tem uma índole má, não for educada, ela vai se tornar boa quando for adulto? Não, né? Por isso que nós não podemos ficar cegos na educação dos nossos filhos. Corrigir os desvios quando eles são pequenos. Tá? E quantos pais não corrigem na hora certa? E tem aquele velho ditado, né? Que quando a árvore cresce torta, depois não endireita mais, né? Porém, de onde podem se originar esses instintos tão diferentes em crianças na mesma idade? Tem crianças que são tão doces, e tu não precisa dizer muita coisa, eles não maltratam os outros, eles têm amor aos animais, tá? E são educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências, e são tão diferentes, né? Eu acho que na época do Kardec tinha muito isso. Ah, ah, essas crianças que vinham com essa índole, né? Eu acredito que hoje as crianças vêm já bem mais boas, tá? Eu não tenho muita prática de lidar com criança, eu acho que as professoras têm mais, mas eu acredito que hoje as crianças são mais boas do que antigamente, né? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Porque é muito criança, a educação ainda não conseguiu, né, contribuir. As que são dadas a vícios é porque seu espírito progrediu menos e, portanto, sofrem as consequências. Não por seus atos de infância, mas por aquelas que de suas existências anteriores. E é desse modo que a lei é igual para todos. A justiça de Deus a todos alcança. Então, ele está instintivamente fazendo o mal, mas isso ele plantou numa encarnação passada, tá? E vai colher nessa vida a frutos amargos do que plantou na encarnação passada, tá? Agora, então, sobre a questão do sexo, né? Isso também é uma questão muito importante para entender o que nós somos. Os espíritos têm sexo? Aí eles dizem, não como entendeis, porque o sexo depende do organismo físico. Tá? Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade dos sentimentos. Tá? Então, a gente não pode confundir. Existe o sexo biológico, que é macho, fêmea, né? E hoje tem essas variações que a gente estuda por aí, tá? Mas, normalmente, a gente tem o macho e a fêmea, tá? Mas isso é do corpo, não é do espírito, tá? Porque olha só o que é essa outra pergunta aqui. O espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? Né? Pode haver essa troca? Eu vim na outra vida como mulher, uma mulher vir como homem? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, veja bem, o espírito não tem sexo. Quem dá o sexo é o corpo. Tá? Agora, pelo que eu li no livro no livro de André Luiz, Como se vive no mundo espiritual, lá as pessoas têm uma polaridade de mulher ou de homem. Então, eu acredito que o espírito pode continuar com essa polaridade, mas ele pode sentir a necessidade, lá para as tantas, de trocar essa polaridade. Eu sinto como espírito que na próxima encarnação, eu, que sou homem aqui, posso ter que passar pela experiência de ser mulher, né?
Então, então vou passar pela experiência tranquilamente, tá? Ah, só que assim, não é muito claro aqui o Kardec nesse ponto, tá? Mas eu acredito que essa troca não é tão comum assim, né? Vou dar um exemplo. O Chico Xavier, né? Eu estava levando as encarnações do Chico Xavier, que alguém trouxe aí. Ele foi Platão, que foi homem. Ele foi Daniel da Bíblia, que foi homem. João Evangelista, Santo Antão, foi outro santo da Igreja Católica. Ele foi João Hus, foi São Francisco de Assis. Depois ele veio como uma mulher. Mas essa mulher, olha que interessante, essa mulher foi uma encarnação obscura dele. Ninguém nunca ouviu falar dessa personagem, porque ele queria desenvolver nele um instinto materno. Tanto é que nessa encarnação como mulher, desapareceu um filho dela. Né? Olha, pessoal, quando morre um filho, a gente sabe onde é que ele está. Mas quando ele desaparece, tu não sabe onde ele está. Não sabe se está sofrendo, se não está sofrendo, é horrível. E ele quis passar por essa encarnação para desenvolver esse instinto materno. Depois ele veio como Allan Kardec e depois como Chico Xavier. Entenderam? É muito tempo e não trocou essa polaridade. Pode falar, Maria. Luciano, então tem uma dúvida, né, referente Sim. a isso, que hoje, né, agora, como a gente está vivendo nessas épocas, está bastante em evidência essa troca de gênero entre masculino e feminino, e o pessoal, muitos já estão se assumindo que são gay ou lésbicas. Então, o que que seria isso, então? Será que é uma opção do espírito que veio já traçando a várias encarnação, que ele veio só em forma de homem ou mulher, e depois acabou Isso. ainda tendo aptidão por esse gênero? Muito bem, Maria. Bem lembrado isso aí. É uma questão até complexa. Por exemplo, vejamos um homem que é gay, né? Ele tem o corpo de homem, mas ele não sente atração por mulheres, sente atração por outros homens. Ele pode ter sido uma mulher na outra vida e que agora veio com essa provação, né? Porque para ele pode ter sido uma mulher que foi, por exemplo, utilizou da sua beleza para dominar os homens e manipulá-los. E agora veio com essa expiação do corpo trocado, mas não trocou a polaridade. Porque eu me sinto homem, mas se eu tiver que vir como mulher, para eu não ter problemas, eu tenho que trocar a polaridade. Eu tenho que sentir atração por homens, compreendeu? Senão eu vou ter problemas, né? E ele não trocou essa polaridade. Ele continuou com uma polaridade de mulher num corpo de homem. Então ele sente essa atração e a questão também é da mulher, tá? Só que essa questão é muito mais grave nos transgêneros, porque eu também não entendia muito, eu fiz um pequeno estudo para compreender isso aí. Por exemplo, o homossexual homem, ou gay, que a gente chama, ele até aceita ser homem, só que ele sente atração por outros homens, né? Ele se sente homem. Mas o transgênero, por exemplo, quando é homem, ele odeia ser homem. Tanto é que ele procura uma cirurgia para trocar o seu corpo, toma hormônios, ele realmente não aceita o seu corpo. Então ali é uma expiação bem caracterizada, né? Então, eu acredito que essas pessoas que vêm com essa polaridade trocada, digamos assim, e que gera muito problema, gera muita solidão, né? É uma expiação por ter feito mau uso da sexualidade. Então pode ser um homem, por exemplo, que ele tem um magnetismo, uma atração muito grande, atrai mulheres, promete mundos e fundos, aproveita-se sexualmente delas, passa adiante, troca, manipula, mente, né?
semeou durante a vida só sofrimento nas mulheres, falando de um homem para mulher, mas pode ser mulher para homem também, né? Criou uma dívida kármica muito grande, vai para o mundo espiritual, olha todas aquelas mulheres que fez sofrer e arrepende-se amargamente. Aí pede para vir com essa polaridade trocada, com o corpo errado, digamos assim, para passar por essa expiação, né? Eu acho que, não sei como é que é a vida de uma pessoa assim, mas não deve ser uma vida fácil, não, tá? É difícil, tá, pessoal? Porque, convenhamos, né? Um homem e uma mulher encaixam muito bem, né? Eu penso assim, 2 mulheres é complicado e 2 homens também. Não estou falando do amor que pode existir entre eles, pode ser muito abençoado, inclusive, e eu não tenho preconceito nenhum, a gente procura respeitar todos, né? Cada um tem as suas decisões e preferências, e até esse pessoal, assim, hoje a humanidade, pelo menos assim a gente vê que está sendo mais aceito na sociedade, né? Eu me lembro que uma vez eu fazia atendimento fraterno, e as pessoas, a gente, atendimento fraterno, tu recebe a pessoa e vê os problemas dela e orienta, né? Então, uma orientação que eu sempre dava para as pessoas é fazer o evangelho no lar, uma vez por semana, pelo menos, para fazer um saneamento do ambiente doméstico. Então, a gente aconselha, né? Aí veio um rapaz e eu disse, bom, eu sempre aconselho fazer o evangelho no lar e tal, eu vou explicar como é que é. Aí eu pedi, tu vive com a tua família, com tua esposa? E aí ele disse, assim meio sem jeito, né? Ele disse, eu vivo com meu companheiro. Aí eu compreendi e tal. Disse, não tem problema. Pega o teu companheiro, uma vez por semana, vocês dois sentem numa mesa com um copo d'água, abra o evangelho, faça a sua oração, os espíritos benfeitores vão se acercar de vocês dois e vão amparar e proteger vocês. E ele vendo que eu não o condenei e que disse que apesar deles dois estarem juntos, a espiritualidade pode envolvê-los como qualquer pessoa, qualquer casal, ele lacrimejou, entende? Porque sabe que a sociedade tem essa condenação, né? E eles mesmos muitas vezes se sentem culpados, né? Então, são nossos irmãos que estão passando por uma expiação, né? E não acontece de graça, tá? Não acontece de graça, tá? E nós temos que ter muito cuidado, quem é cristão, não colocar o dedo na ferida de nossos irmãos, né? Tornar a vida deles mais difícil ainda, tá bom? E aí, Maria, tu acha que deu para entender? Sim, eu entendi. Eu concordo com você, porque realmente é bem mais sofrido para essas pessoas encontrar alguém que Isso, aceite até mesmo a família, né? E isso, amigos ter um vínculo com todas essas pessoas do que isso, uma pessoa isso. que é hétero, né? Mas É eu acho verdade. também que vai ser uma coisa que vai tomar mais conta agora nos próximos anos, porque é uma Sim. coisa que está bem evoluída, assim, as pessoas Uhum, já não uhum. têm mais tanta vergonha, Isso, mas isso e as aí. instruções também agora de gêneros, né, mudaram. Eu Isso, creio isso. que vai surgir bastante pessoas, pessoas não, vai surgir bastante gêneros ainda, né? Uhum, exatamente, exatamente. Eu, Maria, para ser sincero, eu estou meio confuso quanto a essas questões aí, tá? Eu fico meio confuso porque é complicado. Eu sou da época que tinha homem e mulher, entende? Era bem mais simples, né? Agora complicou bastante. Como eu falei, eu estava lendo porque eu tive que estudar um pouquinho porque eu não estava entendendo bem como é que era isso aí, né? Essa questão do transgênero, do gay, do só homossexual, tem variações, né? Mas, como eu falei, temos que ter muito respeito e não causar mais dor aos nossos irmãos que já estão sofrendo, né? E Maria, tu falou muito bem. Eu vi casos assim, por exemplo, imagina um filho chegar a dizer para o pai: olha, eu sou gay, né? E daí a gente estava vendo que tem até famílias que aceitam, mas não querem que conte para os amigos. Então não está aceitando, né? Se está aceitando, tem que dizer, ó,
vamos contar para todo mundo, fazer o quê? Aconteceu, vamos levar adiante, né? Tá? Ok? Aí, Luciano, oi, Iria, assim, pode ó, falar. além de tudo que vocês falaram, tem a parte genética, né? E a Hum, parte também que nós temos que salientar do modismo. sim. Porque teve médicos que Hum, fizeram uma análise, por exemplo, de 10 jovens que fizeram tratamento, etc. Com uhum, esses jovens, vamos supor, né, tanto uhum. feminino, masculino, enfim, Sim, né, sim, sim. diante de toda essa conjuntura Uhum, dessa, né? Então, assim, de 10 jovens, 8 era mais parte de modismo, que não eram nada disso, só sim, 2 realmente era comprovado que tinham sim. outras tendências, no caso, Entendi, outra entendi. configuração, sabe? Uhum, Hétero. Então tem que ter entendi. muito cuidado, porque Uhum, a mídia ela está lançando no mercado esses valores e os jovens uhum, eles estão naquela fase de descoberta e eles uhum. acham. Eles Até ficam teve um caso que confusos. agora trocou de nome, etc, etc. Só que agora não quer mais fazer a cirurgia de transformação do sexo, Uhum, sabe? Então tu uhum, percebe que acho que antecipou e uhum. agora estão se dando conta que não é por aí. É, Mas vamos fazer o quê, né? Nós pais, nós temos que ter muito cuidado de trabalhar com os nossos jovens em relação a isso também, ao modismo. É diferente podemos dizer, da genética e de sim. todos os outros fatores que vêm de outras Uhum, vidas, né? isso. Bom, a genética é muito determinada pelo espírito também, embora tenha Sim, eu parte. sei, Luciano, eu É. sei, com certeza. É, mas eu concordo contigo, Iria, é uma questão bem complexa, existe muita manipulação, né, infelizmente, e concordo contigo, a sexualidade vai se desenvolvendo, pelo pouco que eu conheço, na adolescência, e a gente tem cuidado em não ficar determinando, né? Como tu falou, que eu já vi pais querendo já fazer cirurgia já na adolescência do jovem, né? Querendo mudar, fazer a mudança de sexo, que, na minha opinião, é um erro, tem que esperar a juventude, que aí o desejo dele vai estar mais consolidado, porque vai que ele mude depois, né? Já pensou o problema que vai ser? Então, concordo, tem que esperar a maturidade para tudo, tá? Imagina Mas assim, Luciano, esses dias até eu estava ouvindo um político querendo que não é para colocar na certidão de nascimento feminino ou masculino, uhum, entende? Porque a criança vai se descobrir com 4, 5 anos, ela vai determinar. Isso tu está uhum, induzindo já a, é, a, a este modismo, eu digo assim, né? sim, Não sim, tá tendo um parâmetro, né? Então sim, sim. a situação está meio complicada mesmo. Eu Mas sei, tem Iria. que ter cuidado. A gente tem que pedir a Deus que nos dê discernimento, né? Eu, Discernimento mesmo. eu confio muito nas determinações de Deus, né? Ele criou os animais macho e fêmea, pelo menos os animais superiores são assim, para que haja a procriação, né? Agora, temos essas questões afetivas, e eu concordo com a Ira, na minha opinião, acho que a gente não tem que mexer com a criança, nem com o adolescente, deixar a coisa fluir naturalmente, com todo o respeito, né? Com toda a assistência que eles precisam e aceitar a decisão deles depois, mas não antecipar nada, né? Tá? A gente tem que cuidar não antecipar, tá bom? Infelizmente, o Kardec, na época do Kardec, esses assuntos não eram muito ventilados, porque lá com certeza existia homossexualidade, mas não era nem permitido alguém comentar, né? Então, não se ventilava muito esses assuntos. Eu sentiria a falta de ter o Kardec assumindo esses assuntos para nos esclarecer, né? Mas enquanto eu também conheço muito pouco, eu procuro levar aquela máxima do Cristo, amar teu próximo como a ti mesmo. Então, procurar compreender, né, as, as, as motivações de cada um e proteger
as nossas crianças e os nossos adolescentes de qualquer manipulação ou antecipação de qualquer coisa, né? Deixar que a coisa desabroche naturalmente. Eu procuro agir assim, tá bom? Então, se não tiver mais nada, vamos continuar. Então, são os mesmos espíritos que animam homem e mulher. O espírito não tem sexo, né? Lá na essência não existe, tá? Quando está na erraticidade, o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher, né? Aí, ele diz assim, isso pouco importa ao espírito, depende das provas que deve suportar. Então, ele vai lá no mundo espiritual entender que tem certas provas que ele deve suportar. Sabe por que o espírito sabe que tem que suportar aquelas provas? Porque ele olha lá para cima, ele vê lá no mundo espiritual superior os espíritos felizes. Ele sabe que lá existem espíritos felizes. Ele olha para ele como espírito e diz, percebe, eu não sou feliz como eles. Eu quero ser feliz como eles. O que eu preciso fazer para ser feliz como ele? Está lá com eles, naquele banquete, né? No banquete de núpcias que Jesus falou. Eu tenho umas certas imperfeições. Essas imperfeições me impedem de ir até lá. Como é que eu faço para corrigir essas minhas imperfeições? Existe um caminho que Deus criou, a reencarnação no mundo físico. Vai lá no mundo físico, passa pela aprovação, seja aprovado que tu vai para lá. É por isso que o espírito pede as provações. Porque eu digo isso porque é difícil a gente compreender onde eu estava com a cabeça quando eu pedi certas provações. Às vezes eu me pergunto, eu não sei se aconteceu com vocês também. Nós aqui, dizia assim, mas onde eu estava com a cabeça e escolher essa aprovação? Mas quando eu estava lá como espírito, fazia todo sentido. Tá? Eu sei de onde eu tenho que passar. Tá bom? Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferecem provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem, apenas saberia o que sabem os homens. Então, temos que passar pelas duas experiências. Agora, eu tenho para comigo, não sei se é uma impressão minha, mas eu acho, assim, de maneira geral, as mulheres mais amadurecidas que os homens. Não sei, talvez, acredito, talvez que a mulher seja uma etapa a mais do que o homem, né? Está um degrau acima, não sei dizer. Mas eu noto que sim, as mulheres geralmente são mais amadurecidas que os homens. Por exemplo, na juventude a gente vê muito isso, né? As meninas já são mais, amadurecem mais rápido que os homens. Não sei se é uma impressão minha ou não, né? Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem acrescentar a vida moral? Diz assim, será que olha que pergunta do Kardec, será que os pais dão uma parte da alma também para os filhos? Diz não, dá só a vida animal, porque a alma é indivisível. Então, a única coisa que o pai e a mãe dão é a vida animal. Então, quando a gente diz assim, eu tenho um filho, na verdade, esse filho, ele está meu filho, mas ele não é meu filho, não é verdade? Ele está, porque o que eu dei para ele foi o corpo, né? Ele, como espírito, é independente. Não sei de onde veio e não sei para onde vai depois. Um pai estúpido, quer dizer, com pouca inteligência, pode ter filhos inteligentes. E filhos e pais inteligentes podem ter filhos com pouca inteligência. Tá? Uma vez que tivemos diversas existências, agora então ele vai falar de parentesco e filiação, pessoal. É isso que a gente está falando, de parentesco, tá? Porque nós temos uma tendência a valorizar muito a parentela. Tá? Mas se nós observarmos bem, a gente às vezes convive mais e melhor com certos amigos nossos do que os próprios parentes.
Tá? Isso não quer dizer que a gente não deva se entender com os parentes, mas normalmente os parentes são reajuste de outras vidas no estágio que a gente está. Tá? O parentesco pode adequar, além de nossa existência atual, não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrerem as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. A gente nota nas famílias grandes, a minha esposa tinha uma família grande, que é muito curioso, né? A gente vê ali os espíritos simpáticos e antipáticos junto. Então, alguns irmãos são muito unidos e outros são muito contrários. E é nítido a gente ver ali as simpatias e as empatias, simpatias e antipatias. É um verdadeiro laboratório, tá? Por que, aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação se apresenta como destruidora dos laços de família por fazê-los recuar a existências anteriores? Muitos diziam assim, ora, se a gente reencarna, os laços de família não existem, né? Então, dizem, ela não as destrói, ela os amplia. Claro, com a reencarnação, a nossa família espiritual aumenta. Vocês já pensaram, eu reencarno, aí tenho 2 irmãos que eu tenho uma simpatia por ter já convivido anteriormente, e mais 2 irmãos que são espíritos que eu nunca vi em outras vidas. Se eu aprender a conviver bem com esses outros irmãos, eles vão fazer parte da minha vida espiritual. Eu vou sair dessa vida com um irmão que já era simpático a mim e mais 2, aumentei em 2, compreende? Então, a família espiritual vai aumentando, não diminuindo. O parentesco, estando fundado em afeições anteriores, faz com que os laços que unem os membros de uma mesma família sejam mais vigorosos. Essa doutrina amplia também os deveres da fraternidade, uma vez que entre os vossos vizinhos ou entre os servidores pode se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelo laço de sangue. Eu diria mais, até se encarnam muitas vezes na mesma região, né? A minha esposa, quando era mais jovem, ela tinha um grupo de jovens. Esse grupo de jovens eram almas afins, né? Que no mundo espiritual quiseram encarnar na mesma região, aí vieram aqui, se encontraram e se uniram no grupo de jovens, almas afins. Né? Olha como é bonito isso, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele sabe que a encarnação é difícil. Então, ao invés de nos largar ali sozinhos no meio de estranhos, Ele larga em grupos, ou dentro da família. É por isso que dentro de uma família numerosa, eu vou ter 2 ou 3 irmãos que me dão bem comigo, e outros que eu tenho dificuldades, né? E esses que se dão bem comigo me dão forças para eu me harmonizar com aqueles que eu não me dou bem. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos coloca ao lado de alguém que pode nos amparar. Nós nunca estamos solitários. Tá? Por isso que diz que os laços se tornam mais vigorosos. Ok? Ela diminui na encarnação, né? Entretanto, a importância que alguns atribuem à sua genealogia, quer dizer, aquela questão dos antepassados, né? Uma vez que pode ter tido por um pai um espírito que pertenceu a outra raça, ou tendo vindo de uma condição bem diversa, né? Então, é verdade. Mas essa está fundada no orgulho, né? Às vezes, tu imagina que tu é filho de um nobre, e aí tu pode vir filho de um operário, ou tu foi filho de um operário, isso é o orgulho, né? O que essas pessoas honram em seus ancestrais são os títulos, a posição e a fortuna. E é verdade, só lembro dos ancestrais que foram famosos e ricos.
Não lembro do ancestral que foi uma pessoa simples e honesta. Nem lembro que existia. Alguém que coraria de vergonha por ter tido como antepassado um honesto sapateiro, se gabaria de descender de um nobre corrupto e debochado. Né? Então, muito nas lembranças de encarnações passadas, gostaria de lembrar que foram filhos de nobres, né? Mas não gostaria de lembrar que foram filhos de um operário simples e honesto. Mas o que quer que eles digam ou façam, não impedirão as coisas de ser o que são, porque Deus não formulou as leis da natureza de acordo com a vaidade deles. Quando Deus criou o mundo, não pediu para esses vaidosos como eles gostariam que o mundo fosse criado. Deus criou como deveria ser, tá? E se é para na outra encarnação a gente ter tido pai e mãe ou uma família muito humilde, não tem problema nenhum. É só orgulhoso que se ressente disso, né? E se ressente tanto que quer até negar a encarnação. Tá? Do fato de não haver ligações de filiação entre os espíritos de descendente da mesma família, segue-se que o culto aos ancestrais seja uma coisa ridícula? Diz assim, quer dizer, como assim a gente pode ter vindo de vários locais, né, ter pertencido às outras famílias, então cultuar os ancestrais é errado? Claro que não, né? Certamente que não. Todo homem deve considerar-se feliz por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam um dos outros, têm afeição aos que lhes são ligados pelos laços de família, porque esses laços são frequentemente atraídos a essa ou aquela família em razão de simpatia ou ligações. Então é comum que seja atraído para a mesma família para espíritos que tenham simpatias entre eles, tá? Simpatias anteriores, mas ficai certos, os espíritos de vossos ancestrais não se sentem honrados pelo culto que vós lhe ofereceis por orgulho, né? Então, o culto por orgulho, não pela pessoa que foi. O valor dos méritos que tiveram só se refletirão sobre vós pelo esforço que fizeste em seguir-lhes os bons exemplos. E só assim, então, vossa lembrança lhes será agradável e útil. Então, aqueles ancestrais que tiveram grandes missões, que foram exemplos, né, só será útil para eles se nós seguirmos o exemplo. Mas não ficar cultuando com orgulho, dizendo, olha, eu tive Dom Pedro II como meu ancestral, né? Isso é orgulho e vaidade inútil. Bom, acho que vamos ficar por aqui para não começar um outro assunto, né?